Oi pessoal, bem-vindo a você que está em mais um Radar de Inovação, nosso podcast Inovação, entrando há mais de 2 anos aqui na programação de lives e também da Rádio Gaúcha. Quem não nos acompanha, está nos descobrindo, recebeu compartilhado, vai lá em GZH, podcasts, Radar de Inovação, toda semana tem episódio novo. A gente está entrando em maio. E com tanta coisa que já aconteceu nesse ano, além do South Summit, além dos empreendedores que nós trouxemos, nova roupagem do estúdio, né? A gente está tentando trazer uma iniciativa que foi proposto pela Kizzy. A Kizzy não está mais na produção, agora ela é da audiência, que nem vocês, mas uma iniciativa que é trazer discussões sobre vida, sobre a alimentação das pessoas. A gente quer falar um pouquinho de quem está inovando, não internacionalmente, não inovando para palestrar internacionalmente, mas quem está inovando e trazendo novidades para a vida das pessoas, para o cotidiano das pessoas, para a realidade das pessoas. Então a gente está tentando começar essa nova série aqui, que vai ocupar os espaços do Radar de Inovação nas próximas semanas. A produção é da Laura, do Lucas e o Leandro, que está aqui nas lives, fazendo com que o áudio e também o vídeo chegue aí no teu celular, no teu computador. E a gente também pede que você, se nos segue no YouTube, marca lá para receber um episódio novo do podcast, ou no Spotify, no SoundCloud também tem atualização toda semana do Radar de Inovação. A minha convidada hoje é a Luísa Oliveira. Eu vou falar um pouquinho da Luísa, depois a gente vai falar um pouquinho do negócio dela. Quem abriu o programa aqui, o Leandro, já deve ter colocado para todo mundo ver, que aqui no meio da câmera tem uma comida, e sou eu que vou experimentar essa comida. A Luísa, ela é estudante de administração, mas a Luísa não está aqui só como estudante de administração. Ela está aqui como a empreendedora, como a inovadora, como a criadora de um projeto chamado Ipanu. Ipanu é uma palavra que representa refeição em Yorubá. E esse projeto, a Luísa ela vai contar um pouco da história de como é que aconteceu, mas vem de uma discussão que eu já vi pipocando entre algumas pessoas, que é representatividade. Mais especificamente, da cultura e da culinária africana, aqui no Rio Grande do Sul. Muito embora nós tenhamos uma ascendência muito grande africana na cultura do Rio Grande do Sul, a culinária não tem essa mesma amostragem. É um pouco disso, né, Luísa? Obrigado, bem-vinda para o programa aqui. Obrigada. Sim, a Ipanu vem muito dessa questão da representatividade gastronômica, né, que a gente não se vê todo dia aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, então a Ipanu vem com esse intuito. E conta pra gente, então, começou em 2022, é um projeto de faculdade, é outro projeto, quando é que nasce a ideia? Então, a ideia nasce a partir do momento que eu fiz um curso rápido de gastronomia para te entrar e fazer uma empresa, realmente uma empresa, uma startup gastronômica. E eu comecei a me perguntar o que eu faria, né? De primeira mão, eu tinha pensado em fazer cestas de café da manhã, algo do tipo, mas eu queria algo que imprimisse a minha personalidade, a pessoa que eu sou, a minha ancestralidade. Então, por que não fazer comidas com resgates da cultura africana, né, de países africanos. E foi aí que surgiu a ideia também do nome Ipanu, onde que eu vou tirar um nome que possa imprimir o que realmente vou fazer. E foi onde eu tirei o nome Ipanu. E foi quando eu comecei a pesquisar pratos, pesquisar como fazer, como replicar aqui no Rio Grande do Sul, se era de fácil acesso ou não. E era de fácil acesso? Sim, é muito fácil acesso. São comidas que a gente também come no nosso dia a dia, acaba sendo de formas diferentes, mas o mesmo contexto. Comidas agridoces, enfim, então foi mais ou menos assim que começou a surgir a Ipanu. Que legal, porque eu tava vendo, com a ficha técnica, a gente tava falando aqui do projeto que a gente vai falar mais de alimentação, de transformação da vida das pessoas, e eu acho que tem um pouco disso, e antes de a gente falar do projeto, como é que nasceu, que as pessoas já consomem os ingredientes muitas vezes de outras formas. Eu quero te dar um exemplo muito particular, que eu tive a oportunidade, o prazer de visitar a África do Sul, e quando me apresentaram um churrasco da África do Sul, tem muita coisa que é diferente, né? Ele tem uma textura um pouco mais diferente, mas o ritual do churrasco é o ritual do churrasco deles, que eles se reúnem em torno do preparo, os tipos de carne, como que eles enrolam lá o salsichão deles, que é diferente.
Ou seja, tá no nosso cotidiano. A gente só não enxerga isso, né? É um pouco disso que provavelmente tu tá trazendo na experiência. Isso, é exatamente isso. Assim, por exemplo, um dos pratos que eu faço também, ele é o biryanis. O biryanis, ele tem várias descendências também, indiana, enfim. Mas ele também tem esse resgate que é, na verdade, é um arroz com galinha. Que a gente come, quase todo mundo come sempre. Então, são coisas que tem no nosso dia a dia, mas a gente acaba não vendo isso, sabe? Tu falou então que tu foi pro curso, e eu já vou fazer a experiência, ela já vai falar um pouco desse prato que tá aqui no meio, mas aí tu fizeste o curso primeiro e daí saiu a ideia. Isso. Pra ideia sair do papel, teve uma etapa. Conta como é que foi essa etapa. Então, foi um pouco complicada. Mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram nessa caminhada, né? Chefes de cozinha que me ajudaram, enfim, eu participei de alguns encontros, enfim, e que foram muito ricos, assim, tanto para iniciar a startup, quanto para como eu vou cozinhar, enfim. Tu já gostava de cozinhar? Sim, sempre gostei muito de cozinhar. Eu cozinho desde os meus 9 anos. Tem foto minha fazendo churrasco com 8 anos de idade com meu avô, enfim. Então, tu já gostava já disso? Já gostava, sim. Essa era uma possibilidade para ti? Sim, sempre gostei da área gastronômica. Então, foi muito fácil, né, para mim ir para pendular por esse lado, né, de gastronomia, enfim, sempre gostei muito. E daí foi indo, assim, na verdade, eu tive a ideia, daí eu comecei a fazer pratos, daí alguns chefes me convidaram e foi indo, assim, não foi... O que é esse aqui, Luísa, que tu trouxe para eu experimentar? Então, esse é o bobotiê. Ele também é muito conhecido como o prato favorito do Nelson Mandela. Olha... ele foi preso na época do apartheid, enfim... E depois de 27 anos, esse foi o primeiro prato que ele quis comer, que resgatava a ideia dele, né? Consegue a mostrar... infância dele. Leandro, ó. Ele tem um aspecto, ele lembra uma lasanha. Mas, para quem tá só enxergando, ele é um pouco mais adocicado, né, Luísa? Depois tu vai explicar os ingredientes direitinho. E a massa de cima, ela não é tão densa como a da lasanha. Ela é mais leve. É isso? Isso. Na verdade, ele é uma carne moída com frutas cristalizadas, uva passa. E por cima ele tem parecido com a omelete, mas ela é com ovo. E ela fica bem leve, bem airada, pra ter esse contraste da comida mais doce e salgada, enfim. Ele tem vem da África do Sul, né? Então ele tem muitos ingredientes, né? E o bobotiê, na verdade, ele vem de um ressignificado do bomboê, que significa misturas de ingredientes. Então é basicamente isso que é o prato. Ele é agridoce. É bom porque quem gosta de agridoce, né? Eu que gosto de agridoce porque tu olha pro prato e ele tem uma aparência, a gente lembra a nossa memória gastronômica de lasanha. Sim. Mas eu acabei de dar uma garfada e não é nada pesado. Sim. Tu sente como se fosse quase um café da manhã, assim, né? Sim. Ele é levezinho, Sim. assim. E isso é uma coisa interessante também, porque eu fui pra África do Sul e eu fui muito preconceituoso com pimenta. Eu tenho muita resistência, eu fui com muito medo de comer. Em vários lugares eu encontrei outros ingredientes, outras texturas e outros adocicados diferentes também. Sim. E isso é uma coisa que a gente sabe pouco, né, sobre os ingredientes, mas também sobre a combinação de sabores que se faz. Tu estudou isso também? Sim, estudei bastante para conseguir replicar, né? Então a gente lá tem muito essa questão, eu digo até em outros lugares da África tem muito essa questão do agridoce. Por exemplo, tem alguns pratos, por exemplo, na Angola, que leva pasta de amendoim. Enfim, então tem muito essa questão do agridoce, tem muito essa questão de vários ingredientes oriundos de vários lugares do mundo que eles juntam e acabam sendo algo típico do país, de cada país, enfim. Então é muito isso, assim, é muito o que a gente junta, né? A gente também gosta de comer comida agridoce aqui, mas enfim, lá tem muito essa cultura. Entre tu sair do curso e tu abrir o negócio, como negócio mesmo, quanto tempo foi? Então, foi um pouco complicado, na verdade, porque logo que eu saí do curso eu descobri que eu ia começar a faculdade, então foi um momento meio turbulento ali, que eu não sabia se eu continuava, se eu não continuava, porque eu tinha 18 anos, então... A gente começa cedo.
Então foi um momento assim que foi meio conturbado, mas acho que levou 1 ano e pouquinho assim para eu realmente começar a levar Ipanu para alguns outros lugares, para outras cozinhas, enfim, mostrar para o público. Mas esse 1 ano teve a pesquisa. A pesquisa. Não, envolveu tudo. A Tudo. pesquisa, como que eu ia levar os pratos, como que eu faço. Às vezes eu faço entrega também. Então, como que eu ia levar esse prato para as pessoas, né? Como que, enfim. E agora, até hoje, na verdade, né? Se eu dou uma pesquisada ainda para saber como que eu posso entregar a melhor forma para o cliente, né? Como que eu posso deixar essa experiência incrível. São experiências, né? Acho que é isso, assim. Então, foi 1 ano e pouquinho. Então, até hoje, na verdade, eu digo que eu tô nesse momento de experiência do consumidor. E é isso. Vocês atendem público final, por entrega? Conta para quem está nos acompanhando em casa, como que é esse teu processo hoje, se tu atende a evento, como é que foi isso? Então, eu comecei atendendo a eventos, até hoje eu atendo eventos particulares, enfim, eu comecei atendendo, na verdade, no Dia dos Namorados, que um casal queria alguma coisa diferente, então eles pediram para no Dia dos Namorados eu fizesse uma comida para eles dentro da casa deles. E foi quando eu comecei a trabalhar com eventos, daí eu comecei a fazer eventos maiores, assim. Agora, atualmente, eu faço até 50 pessoas, porque é o que eu consigo fazer. Que já é bastante, 50 pessoas já é um mundaréu de gente. Isso. E agora eu tô atuando com eventos, também faço entregas, eu tenho uma cesta afrocentrada, que eu chamo, que é com alguns molhos. E eu consigo entregar na tua casa, enfim, com suco natural que eu faço, chás, enfim, entrego na tua casa. E é isso, assim, acho que eu trabalho mais ou menos com esse tipo de público. Uma questão que provavelmente deve surgir para ti, quando eu estudei um pouco de África em nível de pós-graduação, é muito difícil vencer algumas barreiras, né? Primeiro, a África é um continente, que aí tem vários países lá dentro. Sim. Segundo, os ingredientes da África. Mas o norte da África tem ingredientes muito diferentes do sul da África. Sim. Inclusive, pouca gente sabe, tem regiões da África do Sul que tem neve durante o inverno. Sim. Então, só para que as pessoas tenham uma dimensão do que é muito distinto de um lugar para o outro. Sim. Terceiro é que tem frutas e tem ingredientes, por exemplo, que são muito típicos da estação e da região. Uhum. Primeiro, como é que tu aprendeu sobre tudo isso? E segundo, como é que tu comunica para as pessoas? Porque deve ter muitas perguntas e também há muito desconhecimento sobre isso. Sim, então, geralmente, por exemplo, quando eu faço algum evento, sempre que eu entrego um prato, eu explico a história desse prato. Da onde está vindo, como que funciona lá, e por que a Ipanu não são os pratos típicos, e sim releituras de pratos, né? Porque, assim como tu disse, tem coisas que são muito típicas daquele certo país, então não tem como eu aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, replicar. Então, eu digo mesmo que é realmente essa releitura do prato, de como eu posso resgatar isso sem, claro, interferir na história do prato e levando o melhor tipo de comida para o consumidor, a melhor experiência possível. Então, eu sempre tento explicar para as pessoas como que surgiu, da onde que veio, o que geralmente leva no prato original e o que eu mudo, né? Porque, por exemplo, esse prato, ele leva geleia de damasco. Mas ele pode ser trocado por geleia de pêssego. E é muito mais fácil achar geleia de pêssego nos mercados aqui. Então, eu uso geleia de pêssego, por exemplo. É uma adaptação. Isso. Tá, e uma coisa que tu falou que eu acho muito interessante, que tu aprendeu com chefs, mas provavelmente aprendeu acessando receita própria, acessando vídeo no YouTube, porque isso é uma coisa que não é todo mundo que sabe, mas tem uma produção de vídeos de YouTube de gastronomia em diferentes países da África que, entendendo um pouquinho ali, dá para pegar um pouco. Eu me lembro de acompanhar muita gente de Angola e Moçambique no YouTube, falando de cultura local. Como é que foi isso? Tu seguiu um monte de gente, tu foi baixando as coisas, experimentando, tu foi primeiro com os chefes depois, como é que foi isso? Então, quando eu comecei, a gente tinha o apoio de uma chefe, a chefe Amanda, e ela acabou pesquisando bastante também, ajudando bastante a pesquisar como a gente conseguiria chegar nos pratos finais. Mas foi muito essa questão de pesquisar mesmo, né? Porque também, na verdade, quando a gente pesquisa é muito escasso.
né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, por exemplo, o ChatGPT, que ajuda bastante também. Mas na execução dos pratos é um pouco diferente. Então, a gente tem que realmente pesquisar muito. Eu tive apoio de alguns chefes também que são de alguns outros países da África. Então... Aí tu mandou mensagem, e-mail? Mandei mensagem, tudo que eu podia mandar, todas as formas possíveis de contato eu tentei. E daí eles começavam a me explicar um pouco como que funcionava, como que fazia um prato. Ano passado, inclusive, eu fiz um evento com o Chef Cid, que ele abriu o restaurante dele com comidas típicas de Guiné. E eu consegui levar alguns pratos típicos também, então a gente teve bastante gente da Angola que foi lá consumir os pratos, enfim. Então, é muito dessa ajuda, assim, de pesquisa, de pessoas que estão junto com a gente, né, pra realmente deixar tudo fluir, assim. E quais são as perguntas? Porque já que tu tá apresentando, provavelmente tu te tornou um porta-voz também, então as pessoas já devem te procurar assim... Então, Luiz, eu tava vendo aqui tal ingrediente, tal coisa. Tu virou meio dicionário de gastronomia africana pros teus conhecidos, amigos e contatos? E como é que tá sendo isso? Sim, virei. Tipo, como que funciona? Virou o chat GPT. Isso! É a Luzia, né, que tem no WhatsApp, eu virei mais ou menos isso, assim. Então, muita gente também me procura no Instagram, perguntando, olha só, tem uma questão de comidas africanas aqui na escola, como é que a gente pode levar essa experiência para os alunos? Então, tem muito essa questão, assim, de ficar perguntando, como é que faz? Como é que faz o prato? Eu consigo fazer aqui? Então, tem algumas coisas que eu acabo explicando, então, indico sites também que tem mais qualidade de informações, enfim. Então, geralmente, são muitas perguntas, são muito diversas, de assim, todo de tipo. todo tipo. Então, eu tento sempre responder o mais rápido possível e sempre com a melhor qualidade possível também, né? Porque acaba sendo, para mim, também uma experiência de pesquisa, de conhecer também, né? Então, é um pouco de aprendizado também. E isso que tu falou do aprendizado, Luiz, eu imagino, e esse é um ponto que eu ia te perguntar agora, que é... pelo que tu tá me falando, o teu processo tá sendo muito orgânico, né? Porque tu começou, as pessoas começaram a te acionar e hoje tu basicamente atende já as demandas que estão chegando. Ou seja, tu nem precisa ficar vendendo todos os dias do teu trabalho porque já tem um boca a boca. Ao mesmo tempo, à medida que as coisas estão avançando, mais pessoas estão conhecendo a gastronomia dos países da África. E eu queria te perguntar, não é tão pouco tempo assim, quando a gente fala de 2022 até agora, quanta coisa tem acontecido com relação à gastronomia africana. Como tu falou, tem restaurante, tem muitos migrantes. Eu tinha uma aluna de Cabo Verde, por exemplo, no curso de jornalismo. Então, a gente está aprendendo um pouco. Tu percebe uma curva de que antes o assunto era quase nulo no noticiário, na boca das pessoas, e agora já tem um pouquinho... eu ouvi falar, eu li em tal lugar, alguma coisa assim? Sim. Inclusive, a Ipanu é uma das primeiras empresas que aparece, por exemplo, quando pesquisa comidas africanas Porto Alegre. Então, vem muito disso, assim, né, da procura, né? A Ipanu, na verdade, surgiu exatamente por isso. Por ter esse acesso às pessoas, por ser de mais fácil acesso, de mostrar que tá no nosso dia a dia, que são coisas fáceis que a gente consegue fazer. Inclusive, eu incentivo muito as pessoas a pesquisar, a conhecer, porque é algo simples, sabe? É algo que a gente consegue acessar, assim, no nosso dia a dia. E sim, tem crescido muito, tem muitos restaurantes vindo agora, né? Tu conversa com essa galera que tá com projetos novos, porque... Quando tu tá fomentando a gastronomia dos países da África, não é bem uma concorrência, né, Luiz? É mais no sentido de quanto mais gente conseguir trazer esse conceito para a cabeça das pessoas, melhor, né? Tu conversa com essa galera que tá fazendo um projeto próprio, ou um restaurante, coisa parecida? Sim, converso muito. Acho que é uma rede muito grande de pessoas chefes de cozinha também, que tem algumas chefes também que tem algum parceiro que é africano, ou enfim, e acabam trazendo também isso para a cozinha delas.
Então, é uma rede muito grande, assim, de chefes, pessoas também que querem implementar isso no seu dia a dia, chefes de cozinha que querem implementar a gastronomia africana no seu restaurante, enfim, técnicas também são totalmente diferentes. Então, tem sido uma rede bem ampla agora, então a gente tem conversado cada vez mais, se unido cada vez mais, por isso que a gente tem feito collabs também, chefes com outros chefes de cozinha, para conseguir ter essa troca também, porque, por exemplo, eu faço comidas da África do Sul e de Angola, algumas, né? E tem o chefe que eu conheço, ele é de Guiné. Então, são coisas totalmente diferentes. São muito diferentes. Então ter essa mistura também de pratos de outros lugares que, nossa, é uma coisa rica, assim, que a gente pode se ver. É teu objetivo ir pra lá? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Acho que eu vou ter uma experiência muito diferente se eu for lá e consumir as comidas de lá e depois trazer pra cá. Então, acho que sim, é o meu maior objetivo dentro. Tu tá estudando administração e tu entrou logo depois do teu curso de gastronomia. Então, tu já tá ali pelo terceiro ano do curso, digamos assim. Isso. Tá. Então, tu fez o curso provavelmente com uma cabeça um pouquinho diferente de vários dos teus colegas, nem pra bem nem pra mal, mas no sentido de que diferente porque tu saiu com uma ideia. Tu pode até pensar outras coisas ao longo do curso, mas tu entrou no curso e tu já tinha alguma coisa implantada em ti. Disse assim, olha, tem uma ideia aqui. Fez diferença? Tu consegue aplicar, tu consegue trazer as coisas do curso para tua realidade? Tu tá conseguindo comunicar aos teus colegas, professores, comunidade ali? Sim. Inclusive tem muitos professores que hoje em dia consomem da Ipanu. Ah, Luísa, consegue fazer tal cesta para tal dia, aniversário de uma professora, de uma reitora? Tu consegue levar para mim? Então tem muitas pessoas dentro da universidade que me ajudam muito. Colegas também, enfim, que já seguindo a Ipanu, acho que já é uma grande diferença, mas que consomem muito, assim, e dentro das aulas, assim, eu consegui trazer muita coisa, assim, de experiências, assim, por exemplo, aulas de matemática financeira, como que eu vou aplicar isso dentro da minha empresa, porque futuramente eu quero ter um restaurante. Então, como que eu vou fazer com que isso cresça? Como é que vai ser o fluxo dessa minha ideia, tirar do papel e realmente transformar numa empresa? Quais são tu falou assim, foi muito difícil. E a gente sempre pede para quem é convidado falar para as empreendedoras, para os empreendedores, assim, o que tu achou mais difícil nesse teu processo de construir, primeiro, uma marca, que às vezes o pessoal fala assim, agora ela já tem uma marca. Não, demora. Ela tem uma marca agora que ela precisa continuar trabalhando para que ela exista amanhã e depois de amanhã e ano que vem. Para ter a marca, para ter o produto de qualidade, porque só esse prato que tu trouxeste aqui tem vários ingredientes muito específicos, que não é simplesmente vou dar uma passadinha ali no mercadinho da frente, não são todos que são assim. E também ter o fluxo de gestão de tempo, porque agora tu faz uma faculdade e tu tem um negócio também. Quais as dificuldades que tu viveu, assim? Então, como eu disse anteriormente, eu tive esse meio tempo entre entrar na faculdade e conseguir gerir a Ipanu, então eu dei uma baixada, assim, no fluxo da Ipanu. Até para repensar como que eu voltaria, né? Como que eu organizaria estudando, enfim, porque também a faculdade consome bastante. Então, essas foram as dificuldades maiores, assim, de como organizaria o meu tempo. E também foi uma coisa que a faculdade me ajudou. Como que eu vou administrar mesmo o meu tempo, né? Entre a faculdade, entre a minha empresa, como que eu vou ter esse olhar também, porque eu tenho que ter um olhar mais maduro para isso, né? E outras dificuldades também são pela minha idade, né? Eu tenho 21, fiz 21 anos agora, em sábado, então... por ser uma pessoa muito nova também, acaba sendo algo que as pessoas ficam olhando um pouco mais estranho. Como assim tu é chefe de cozinha com 21 anos? Né? Então, é algo que eu sempre tento bater, né? Que chefe de cozinha é quem tá ali presente, cozinhando todos os dias, enfim. E é isso, assim, eu tenho tido tinha bastante dificuldade nessas questões, né, de tempo, gestão de tempo, mas agora tem sido melhor, assim. Quem que ajuda a Luísa nesses processos? Eu sei que tu trabalha,
tu faz os pratos, tu também vai até os eventos, mas tu tem, por exemplo, que acionar pessoas para te ajudar com contabilidade, com transporte, com divulgação. Como é que tu faz isso? As outras coisas que não são a comida no teu dia a Sim. dia. Então, eu tenho muita ajuda da minha família. Acho que a minha família foi essencial e é essencial pra mim o tempo todo. Dos meus amigos também, que sempre estão comigo, assim, em momentos que eu preciso. Então, parentes, geralmente, preciso ir a tal lugar, levar tal prato, enfim. Às vezes são comidas que eu preciso, que são pré-prontas, então tem potes e potes de comida, então eu preciso muito de ajuda, por exemplo, de locomoção, enfim. E geralmente são pessoas da minha família, pessoas próximas que me ajudam. E também chefes de cozinha, assim, quando eu pergunto... teve umas primeiras vezes, assim, com mais de 10 pessoas, eu ficava, chefe, como é que eu faço evento para 10 pessoas? Eu nunca fiz isso. Então, tem muitos chefes de cozinha também que estão sempre dispostos a eu poder fazer perguntas para eles, enfim. Então, é muito nesse quesito. Uma coisa que a gente já tá indo pro final, mas assim, uma coisa que eu sempre gosto de extrapolar é, provavelmente, fazendo essas comidas, tu tá tendo que comer mais essas comidas também, ou experimentar outros tipos de comida. E aí eu queria te perguntar, o que tu faz, assim, como consumidor? Eu nem digo assim como cidadão, mas como consumidor, o que tu tá no dia a dia tendo que experimentar ou pesquisar de ingrediente, ou imagino que tu compre coisas de fora para experimentar também. Como é que tu faz o teu olhar de consumidora para que tu também esteja conectado com o teu consumidor? Então, muito essa questão do paladar também, né? Por exemplo, eu antes não gostava muito de comida agridoce, eu não era muito adepta Nossa, desse tipo de que comida. virada! Sim. Então, pra conseguir fazer as comidas, eu tinha que experimentar. E eu ficava, meu Deus, não acredito que eu vou ter que comer. Mas eu acabei adaptando muito meu paladar também a isso. Hoje em dia eu consigo comer uma tigela cheia de bobotier sem problema algum. Também eu tinha muito problema com amendoim, eu faço pratos de Angola, então ter problema com amendoim era uma questão. Mas hoje em dia eu tenho tido acesso muito mais fácil, né? Então tem sido muito esse olhar de ter o paladar um pouco mais sofisticado, por assim dizer, né? A gente evoluir, né? Isso. Pra gente não ficar... Quando a gente fala paladar infantil, não é nem pejorativo, é mais no sentido de não comer igual a gente comia quando era criança, né? Exatamente. Então, eu sempre tento mudar, assim, o que eu tô comendo, o dia a dia, assim, vou comer hoje uma coisa agridoce, porque simplesmente eu tenho que estar experimentando, tem que ser consumido. Agora tu falou nisso, eu me peguei. Gosto muito de fazer doces. Tu fez doce já? Faço alguns. Dá um exemplo pra gente. Tem o quimbé, que ele é um doce que ele é no caramelo com leite de coco e coco ralado. A espessura fica parecida com um brigadeiro. Mas fica, nossa, pra mim é um dos melhores doces que tem. Quimbé. Outro exemplo, fiquei curioso agora. Ai, eu não vou saber soletrar o nome. Ou falar o nome. Fala a estrutura, então. Ele é parecido com uma cueca virada. Uhum. Só que ele é no caramelo, em vez de ser com açúcar e canela. Olha, fiquei curioso. Ele é bem gostoso. Hoje, a gente já falou um pouquinho disso, né, Luísa? Tu tá chegando muitas pessoas por indicação dos teus professores, dos teus colegas, dos teus amigos. Mas eu imagino que, como tu falou, um passo da maioria das empresas eu quero crescer e saber para onde quer crescer. E principalmente para onde tu tem perna para crescer. Hoje tu tem fazendo a faculdade, tu tá fazendo teus trabalhos, tá entrando numa parte da metade final do curso, vai ter TCC. Então provavelmente saber o tamanho das tuas pernas também, mas tu tá sonhando com outras coisas. O que tu sonha para tirar do papel aí para a empresa? Então, eu acho que já dei uma comentada, mas eu quero muito abrir um restaurante. Eu acho que é um dos meus maiores sonhos, assim. Eu me vejo muito num restaurante levando pessoas diferentes para experimentar esses tipos de pratos. Eu acho que ter um lugar onde a pessoa possa ir experimentar, acho que é muito diferente do que consumir em casa, por exemplo. É uma experiência totalmente diferente. Eu vou poder levar outros tipos de pratos também, né? Porque atualmente eu faço 6 pratos ou entrada, sobremesas, enfim, mas 6 pratos principais. Então, ter uma gama maior de pratos, por exemplo, eu acho que é um dos meus maiores sonhos, assim,
ter também um espaço que eu possa fazer os eventos, acho que seria, assim, o top do meu sonho. E viajar. Também, viajar, com certeza, com certeza. Conhecer os países, enfim, principalmente os que eu já faço, né? Por exemplo, Tanzânia, Zanzibar, que fica em Zanzibar, Angola, África do Sul, enfim. Todos os países eu gostaria de conhecer. Eu tô torcendo, porque eu acho que vai ser muito legal pra ti. Luiz, a gente tem que dar o serviço. Então, assim, como é que as pessoas podem te acompanhar a Ipanu, e como é que podem fazer contato com a Ipanu também? Acompanhar por imagem, por produção de conteúdo e também contato. Então, principalmente nas redes sociais, ipanu.africana no Instagram, e é por lá onde eu faço minhas maiores comunicações, enfim. Pode sempre me procurar por lá. Lá vai também ter o meu WhatsApp, então pode sempre mandar uma mensagem que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E também no meu Instagram pessoal, que é OliveiraLu5, número 5. Que Oliveira vai ter as minhas... vão ter também o meu dia a dia também, como no fora, né, da Ipanu, mas eu também levo muitas questões da Ipanu, por exemplo, coisas... Vim aqui, por exemplo, enfim. Não, então... e eu tô olhando aqui o Instagram, Ipanu é o primeiro que vai aparecer aqui. Isso. Tem tu cozinhando, quando tu vai aos eventos também, no South Summit, que tu compareceu. Tem algumas demonstrações de pratos aqui também. Muito legal, que tu fosse na Fevale aqui também, isso. Né? Isso. Muito bacana, muito bacana. E as pessoas podem te contratar para eventos nesse momento e fazer o pedido e conversar contigo. E daqui a pouco alguém gostou de ti e falou: Luísa, eu queria te contratar, mas eu não tenho nem ideia do que pedir. Tu apresenta. Sim, faço a personalização também dos pratos, por exemplo. Eu quero fazer um brunch. As comidas geralmente são mais para almoço e janta, mas a gente pode dar uma adaptada, fazer alguns pratos mais adaptados. Eu posso pesquisar também, enfim. Eu acho que tem um jeito muito rápido e fácil de personalizar todas essas questões. O importante é não ficar sem essa experiência. Eu acho muito legal. E vou dizer para vocês que a gastronomia de lá é muito bacana, vale muito a pena. Tem muitas coisas boas para falar e, ao contrário do que as pessoas pensam, tem muita diversidade de sabor. A gente conhece pouco, mas tem muita diversidade de sabor. Luísa, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço pelo convite. Teu tempo, sucesso. A gente torce para a Luísa poder fazer mais pratos, viajar mais, trazer mais sua experiência. E eu te agradeço por ter ficado com a gente aqui nessa mais de meia hora. A gente volta na semana que vem com essa série que a Kizzy Abreu trouxe como ideia pra gente falar de alimentação, falar da vida das pessoas, como é que a alimentação ajuda a inovar a realidade e ajudar empreendedores a transformar a realidade deles também. Até semana que vem, tchau!